A verdade lá consertar tudo aquilo que ela estragou. E a Agatha, só a Agatha. Foi a Agatha e mais ninguém. E aí, seja muito bem-vindo ao Tarô dos Caminhos. Meu nome é Gabriel Marcelino, eu já sou tarólogo faz alguns anos por aí. E cara, hoje eu decidi trazer pra vocês um novo quadro para este humilde e modestíssimo espaço que é o Tarólogo Reage. Então, a ideia aqui é reagir, né, a algumas cenas que estejam acontecendo na mídia, ou em séries, ou em filmes, ou na cultura pop, que tenham leituras de tarô. E aí também pra gente poder conversar um pouquinho, né? E tudo bom. A ideia aqui é a gente fazer disso uma grande família, uma grande bagunça, bem gostosinha, bem legal, tá? E para esse episódio de hoje, eu decidi começar com a cena iconic de 2024 de Agatha Desde Sempre, Agatha All Along, para aqueles que hablam English, né? Que speak English, é isso. E aí a gente vai começar falando um pouquinho dessa cena. E aí falar um pouquinho também sobre a leitura em si, tá? Então eu quero pegar um pouquinho para falar sobre o método de leitura usado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou dar a minha visão e a minha versão da leitura, caso isso fosse aplicado para um consulente. Fechou? Acho que é isso. Então, vamos começar? Vamos nessa? Deixa eu pegar aqui já. E I know what I did wrong. My path winds out of time. I was reading. aqui, ela entendeu, basicamente, né, qual que era a missão dela, né? Porque quando eles entram nessa sala, aqui tem um escrito na mesa falando sobre acabar o tempo de alguém, né? E aí, claro que, obviamente, a produção belíssima já trouxe ali uma coisa de está acabando o tempo de vocês percorrerem esse caminho que vocês estão percorrendo, né? E aí fica muito dúbio. Até o momento dessa série, todas as coisas estão muito dúbias. E aí o que é legal é que eles utilizam essa leitura para esclarecer muitas coisas aqui. Tanto de merchandising, quanto da própria enredo da série, falando um pouco das personagens. Então eles conseguiram fazer um bom amarrado dentro do enredo da série aqui, tá? For the wrong person, I am the traveler. Aqui ela tá falando que ela é o objeto principal da leitura, né? E não outras pessoas, enfim, que estavam tentando fazer essa leitura antes. I am. The Queen of Cups. Now you see. Boa. É legal falar aqui, pessoal, que acho que isso é importante, né? O que a Liga tá fazendo aqui é usando todo o baralho, né? Pra você, quando você começa a estudar tarô, é muito recomendado e é, assim, extremamente recomendado que você comece pelos arcanos maiores. A Rainha de Copas não é um arcano maior, então essa aqui é uma leitura que já fica um pouco mais densa e mais concreta, podemos dizer desta forma, justamente porque os arcanos menores eles representam a manifestação da forma, né? Então, enquanto os arcanos maiores vão falar sobre como a vida se manifesta, os arcanos menores vão falar de como essas coisas que acontecem na nossa vida acabam acontecendo, né? Então é a concretização de uma forma. E aqui a Rainha de Copas, ela é uma carta que ela fala extremamente sobre essa devoção. Ela fala sobre essa amabilidade, né? As rainhas, elas são consideradas as mulheres maduras no tarô, né? As mães no tarô, né? Se você quiser enxergar por essa forma. E o naipe de copas é um naipe emocional. Então, o que a gente precisa enxergar aqui é uma mãe extremamente emocional. Como que ela é? Como que ela reage? Né? Como que ela se dedica para os desafios dela? Como que ela interage com as pessoas? Né? E aí aqui a Rainha de Copas, ela no contexto tarológico, né? A Rainha de Copas, ela fala muito sobre essa mulher mais devota, é uma mulher que tem muita fé, é uma mulher que se relaciona
intimamente com a sua própria intuição, né? É uma mulher muito... Ela sabe se justificar muito bem. Ela sabe se recolher no momento certo. É uma mulher que consegue fazer as mudanças aos pouquinhos, né? Ela não é uma pessoa, ela não tem essa rainha. E claro que assim, isso é importante de ser dito, tá, gente? Não é porque é uma rainha que necessariamente vai falar de uma mulher. A gente tá falando de uma energia voltada para a devoção, para a conexão com o próprio eu, para a intuição, para essa energia de se resguardar a fim de conseguir entender o que está acontecendo. É aquele tipo de pessoa que vai recolher os seus para se planejar, para entender o que está acontecendo de uma maneira muito mais conectiva, para a partir dali tomar o próximo passo e seguir em frente, né? Então, a Rainha de Copas aqui, ela tem muito esse arquétipo, essa energia aqui dessa essa introspecção, essa conexão e esse olhar atento, esse ouvido atento. E que faz muito sentido até mesmo com o próprio personagem da Lilia Calderu, né? Que é uma personagem que aqui eles estão colocando como uma bruxa de adivinhação, que inclusive todos os tarólogos têm né? Levam esse lugar de adivinhação, né? Acaba sendo muito confundido isso no mercado hoje. Não necessariamente o tarô pode ser utilizado só para adivinhação, mas é um dos propósitos dele. Um dos principais propósitos deles é a adivinhação. Então faz muito sentido com a personagem ela ter essa energia, tá? Empathetic, intuitive, inner voice to be trusted. Yes, you're a man. Como eu falei aqui, né? Inner voice to be trusted. Então, essa voz interna que precisa ser confiada. A gente precisa ter uma conexão muito íntima com a gente mesmo. E isso acaba acontecendo com o tempo, com a vida, com o aprendizado, ou quando você começa a se dedicar a práticas meditativas, práticas oraculares. Então, quando você começa a se envolver mais nisso, você acaba automaticamente se ouvindo mais, né? Práticas espirituais também entram nesse processo, tá? Inclusive a Rainha de Copas, ela é uma rainha, é uma pessoa, fala de uma energia de uma pessoa extremamente espiritualizada, ou que precisa começar a buscar a própria espiritualidade e o próprio sentido do eu, tá? Lilia, but let's say we place a car. Só uma pausa pra dizer que a Agatha tá belíssima aqui, tudo bom? No, sorry. If she got the card right, why doesn't the ceiling stop? What's missing? Aqui, então, olha só, aqui a gente já tem duas posições dentro desse método, né? Então, quem eu sou e o que está faltando, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a estrutura do método de leitura, que eu achei muito legal, inclusive. Então aqui, o método de leitura de tarô, ele envolve várias cartas, né? Só que aí, como que nós organizamos essas cartas para a gente entender melhor o que está falando aqui, né? A gente tem métodos para isso. A gente tem métodos de posicionamento. Então, cada método é um posicionamento diferente que te ajuda ali na configuração daquele todo, daquela imagem, que eu vou mostrar para vocês depois, a entender certinho quais são os fatores que estão realmente acontecendo na vida do consulente, né? Às vezes a gente pode tirar uma carta que, se a gente não tem um método, eu digo, né? A gente tira uma carta que é um obstáculo, mas aí por nós não termos esse posicionamento dentro do método da leitura, a gente acaba não entendendo que aquilo é um obstáculo e aí acaba não sendo tão condizente com a realidade do consulente, tá? Então, isso é importante de ser dito. Three of Pentacles. Deixa eu só voltar aqui, que isso aqui é uma imagem bem legal. Olha só isso daqui. A gente tem o 3 de ouros, né? O 3 de ouros, ele é uma carta que vai falar sobre essa conexão em grupo, né? Então a gente tem o As de ouros, que é a oportunidade, né? De forma muito sucinta, tá, gente? Aqui a gente não vai entrar muito nesse contexto de... enfim, do que é certo e o que é errado aqui, só para vocês entenderem, visualizarem junto comigo, acompanharem a ideia, tá? Então a gente tem o As de ouros, que significa a oportunidade, a ideia, a matéria, o concreto, né? Depois disso a gente tem o 2 de ouros, que fala sobre esse equilibrar dos pratos, porque se eu tenho duas coisas concretas na minha mão, eu preciso saber como equilibrar para poder seguir em frente, para manter essas duas coisas concretas junto comigo de uma maneira saudável,
né? E aí tem o 3 de ouros, que é quando a gente começa a expandir. Essas duas matérias começam a dar frutos. É a fusão dessas duas matérias que começa a originar uma terceira. Então aqui, o 3 de ouros, ela tá trazendo um conceito muito interessante, que é a partir da troca e a partir da fusão que nós conseguimos construir algo juntos. Então a gente está falando de algo coletivo aqui. Inclusive, 3 de ouros começa a falar de crescimento financeiro também, né? Crescimento profissional, crescimento financeiro, expansão das suas ocupações dentro do seu trabalho. Mas aqui ela está falando sobre como a junção de diversos corpos tornam-se uma comunidade e elas conseguem construir algo muito bacana, tá? Eu acho muito legal esse conceito, inclusive, porque fala dessa comunhão em grupo, fala dessa troca. Eu acho muito massa, eu acho muito legal como essa percepção faz sentido para a leitura, tá? Entretanto, 3 de ouros fala sobre esse crescimento material. Grupos se formando, grupos crescendo. A gente está falando mais de crescimento, de expansão, do que a troca em si, tá? Vamos voltar para o vídeo. Collaboration, community, singular voices waiting to harmonize. Então aqui ela fala, colaboração, comunidade, vozes singulares esperando para harmonizar junto aqui. Faz até sentido com 3 de ouros, eu acho que é viável esse tipo de interpretação, sim. Mas também acredito que possam ter outras cartas que consigam representar também essa manifestação da forma, né? Mas 3 de ouros com certeza aqui foi muito bem aplicado. I needed you. My coven. E é aqui que ela constata que o que estava faltando, que é a segunda posição da leitura, né? Era um grupo de pessoas as quais se uniam por identidade e propósito aqui, né? Que se uniam por algo em comum e que juntos eles construiriam algo bacana, algo para ser levado para frente, né? Path behind. The Night of War. Aqui ela entra na terceira carta do método, que é o caminho atrás. Qual é o nosso passado? Qual que é o que passamos até aqui? O que eu, que sou o objeto da leitura, porque eu sou o viajante, o que eu passei até aqui. Wands. Full of fire, fights bravely. Boa, aqui, na verdade, o que está acontecendo na série é que cada uma das cartas representa um dos personagens que estão dentro do caminho, né? Que já passaram pelo caminho. Exceto nossa queridíssima Sharon Davis, né? Descansa em paz, porque, né? Diva. Pra mim, diva. Essa mulher tinha que ter saído com poderes dali, inclusive. Né? E não aconteceu o que aconteceu. Não, tô tentando não dar spoiler aqui, mas tudo bem, né? Vai acontecer um grande spoiler já. Você que já assistiu, você já sabe o que vai acontecer. Mas pra quem não, eu sinto muito, mas tem spoiler nesse vídeo. Eu acho que é importante avisar agora. Então, vamos lá. Aqui o Cavaleiro de Paus, num passado... Porque o Cavaleiro de Paus, ele é esse cara, né? Ele tem essa energia de você ser multidirecional. Eu vejo ele tentando vários caminhos aqui. A gente tem que lembrar que a figura dele, como a gente pode ver aqui na carta, né? Ele tá apontando para um caminho específico. Ele é um cavaleiro. Ele não é, por exemplo, um rei que consegue gerenciar outras pessoas para fazer com que essas pessoas façam o propósito que ele tem. Não, ele é um cavaleiro, né? Então é ele sozinho com essa lança, com esse cavalo. Você vai ver outras cartas que tem também essa imagem do cavaleiro em cima de um cavalo, buscando caminhos, sendo ele com ele mesmo buscando caminhos. Então se ele vai para um caminho e não encontra solução, ele volta, vai para outro caminho. Então eu vejo ele tentando fazer esse cálculo até muito impulsivo de, né, pô, quero achar a solução, eu vou fazer, eu vou
tentar fazer isso. Isso requer muita bravura, isso requer muita disposição, isso requer muita energia. A gente precisa muito de coragem pra gente conseguir voltar pra estaca zero e começar a ir pra outros lugares aqui. Então, o Cavaleiro de Paus ele tem esse significado. Quando a gente está falando sobre a posição que essa carta está no método da leitura, a gente está falando sobre bater muito cabeça, a gente está falando muito sobre tentar encontrar soluções, e a gente tem conseguido fazer alguns avanços com o que a gente tem aprendido com o tempo, e aí no caso a gente está aí buscando, tentando encontrar as soluções para o que pode acontecer. Também fala de uma certa administração não tão boa assim das próprias energias, então a gente está desgastando muito tentando encontrar as coisas aqui, né? E aí aqui no caso na série, obviamente, porque a produção de, né, tudo bom, eles querem fazer um final pra Lilia maravilhoso, que inclusive eu amei, tá? Não estou aqui tirando o mérito, porque eu achei maravilhosa a forma como eles colocaram isso, mas aqui, no caso, eles estão relacionando com a figura da Alice, né? Que é essa personagem, que você já sabe também o que aconteceu, mas se você não assistiu, eu não vou falar, né? Assista pra poder entender. E aí, mostra dessa impulsividade, e aí mostra muito da personagem e como ela, impulsivamente, tentou resolver uma situação que acabou prejudicando a ela mesma. Né? Então o Cavaleiro de Paus ele tem muito dessa coisa toda. E aí trazer o Cavaleiro de Paus pra Alice eu achei muito pertinente, eu achei muito bacana a forma como eles estavam trazendo, assim, mas eu confesso que talvez a partir do que a gente está conversando aqui, a Alice eu não vejo que ela foi impulsiva, ela foi muito mais emocional e protetora, né, do que impulsiva aqui. Protetor até no sentido mais emocional mesmo, do que no sentido energético da coisa, tá? Mas beleza. Vida que segue, tá tudo certo. We're running out of time, Lilia. The path ahead. High Priestess. Boa. Então aqui, gente, o que a gente tem é o caminho à frente, né? Então é legal isso, porque a gente tem um viajante, o que falta para esse viajante... o caminho passado e o caminho futuro para ele, né? E aí aqui a gente tem a sacerdotisa, que a produção fez esse enredo com a Jennifer Cale, que vai ser, né, o futuro à frente desse grupo, desse coven, dessa construção em coletivo aqui, tá? Vamos ver a descrição do que a Lilia fala sobre a sacerdotisa, pra gente entender um pouquinho mais. Immense spiritual power, unable or unwilling to use it. Vamos ver de novo aqui, que eu perdi, menino. Immense spiritual power, unable or unwilling. High Priestess. Immense spiritual power, unable. Tá. Poder espiritual imenso, podendo ou não podendo utilizá-lo. E aqui é muito interessante, porque a sacerdotisa, ela é uma carta que ela fala especificamente sobre esse momento de passividade, né? A sacerdotisa, ela tá muito mais interessada em ouvir do que dizer ou fazer, né? Ela tem uma conexão muito grande com o espiritual. É uma carta que você, como você deve ter já percebido, você pode super se relacionar com a Rainha de Copas aqui, mas é importante, inclusive é legal porque a Lilia, que é a Rainha de Copas, né, representada pela Rainha de Copas, e a Jennifer, que é a sacerdotisa, elas têm uma conexão muito boa, né, logo mais pro desandar da série. Mas a sacerdotisa, ela é uma pessoa que ela prefere estar nesse momento de ouvir o mundo, ouvir as pessoas, de ouvir mais do que falar, de estar conectada intimamente com a sua própria percepção pessoal. Ela é uma pessoa que defende, ela se defende pelo silêncio, né? Ela se defende entendendo de que o que não tem remédio, remediado está, que é melhor ter paz do que ter razão. E aqui, a Jennifer, eu acho que ela representa bem esse ponto, principalmente no que... uma palavra que a Lilia usa, que é o não poder utilizar seus poderes aqui. Porque a Jennifer, como
né? A gente, se você não viu, veja, né? A Jennifer é uma personagem que ela passa por algumas restrições do seu próprio poder, que acabam acontecendo por alguns episódios anteriores do que acontece na série, né? A gente acaba tendo um relance por cima do que tá acontecendo com ela, mas aqui eu vejo que a sacerdotisa ela faz muito sentido. Ela faz muito sentido. Porque a sacerdotisa, ela fala de uma jornada interior, né? Ela fala de momentos onde você entende que para você resolver um problema, é você com você. É você entrando lá dentro do seu eu para conseguir entender o que tá acontecendo. E isso acontece na série junto com a Jennifer, né? Isso acontece interessantemente, inclusive, nessa postura, nessa linguagem que eles colocaram, a gente consegue ver algumas dialéticas, né? Pra quem sabe do que eu tô falando, a Jennifer ela passa por momentos onde ela tem que, por um momento específico, onde a gente entende claramente que é uma questão de machismo, que é uma questão de opressão, né? E aí esse trauma fica com ela. E a carta da sacerdotisa, ela fala muito, não especificamente de que você tem traumas, mas de que você tem coisas que você precisa começar a conversar diretamente com você mesmo, com o seu eu do futuro, com o seu eu superior que você acreditar, para que você consiga encontrar as respostas, né? Geralmente aquilo que a gente evita sobre a gente mesmo é lá que tá o problema, né? Então, é isso. Boa. E aí falando sobre essa posição do caminho à frente, né? O que isso significa? Significa que para esse objeto da leitura, a Lilia aqui no caminho à frente, ela encontraria respostas às quais ela precisaria olhar para dentro dela. E o que é legal aqui do que eu acabei de falar, inclusive, e também da série, quando a gente fala que geralmente o que a gente evita, né? Geralmente a resposta está onde evitamos, está muito relacionado com a situação da própria Lilia também, né? Porque a Lilia, ela, no momento onde a série se passa, ela tá lidando com algumas questões das quais ela começa a ficar com muito medo, que são esses saltos temporais que ela tem, né? E ela percebe de que isso é um indicativo de que ela tá chegando ao fim da história dela, né? E isso traz muito medo, ela tenta evitar esse processo. E esse episódio e essa leitura em específico faz com que ela lide com essas questões, que ela olhe para si mesma, que ela comece a perceber o que de fato, qual é a missão, qual é o propósito que ela tem, né? Então, muito bem amarrada com a da sacerdotisa também, eu achei maravilhoso. People are unwilling to use it. Obstacles. Three of Swords. Heartbreak, sorrow, grief. Boa. Aqui a gente tá vendo que a carta dos obstáculos é uma carta... É uma carta que claramente é o que impede, né, o objeto da leitura, né, o sujeito daquela leitura, a seguir plenamente. Enfim, são percalços que ele está passando no momento que fazem com que ele sinta dificuldade de concretizar as coisas que ele precisa. E aí aqui, o que é legal é que a carta 3 de espadas, ela fala muito sobre essa questão, como ela trouxe, né? Sobre esse luto, sobre essa dor no peito, sobre essa, sabe? Sobre esse momento onde a gente se decepciona. É a decepção, é o medo, é tudo junto, né? Basicamente. Só que aqui, o que é legal da gente falar é o seguinte: 3 de espadas é uma carta que ele tem, então, figurativamente, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou vir pra cá pra poder deixar aqui pra você, né? 3 de espadas é uma carta que ele fala, que ele mostra esse coração e 3 espadas fincadas. Não é uma imagem muito bacana, uma imagem até meio que forte, né? De ser vista. Só que aí o 3 de espadas, ele também tem um outro lado, um outro significado que vai falar sobre o quê? Né? Sobre essa razão, porque espadas, o naipe de espadas no tarô, e de acordo com a alquimia, vai ser relacionado com o elemento ar, que é ligado com o racional. Então, quando a gente tem espadas numa carta, a gente está falando de racionalidade. A gente está falando sobre esse condicionamento mental que a gente tem mesmo, e sobre as questões mentais que a gente acaba passando, como ansiedade, como frustração, como medo, como ansiedade. Eu acho que já falei até ansiedade. Mas então, 3 de espadas, perceba, ele é uma carta, né,
Deixa eu ver se tem aqui. Ele é uma carta, então, que a gente tem 3 espadas fincadas dentro de um coração que fala do emocional mesmo. Então a gente tá falando de que às vezes a gente vai precisar ser mais razão do que coração. E isso traz uma frieza, isso traz uma dor, né? Isso traz um momento de que você percebe de que se você levar as coisas muito pelo emocional, a tendência é que você não tenha coisas muito legais. A gente precisa ter um equilíbrio. Então o 3 de espadas ele é um aviso de que você precisa ter razão, mesmo nos momentos onde você está mais inebriado pelo próprio coração, né? E aí isso é uma coisa que geralmente dói, porque mexe diretamente com com as nossas vontades, com as nossas indulgências, com os nossos desejos, né? Então, é isso que significa a carta. Relacionado à questão da Agatha, eu confesso, tá? Polêmica. Eu não vejo muito a Agatha tendo, assim, eu vejo ela tendo muito luto, muitas frustrações, obviamente na vida dela, né? Conforme você vai assistindo a série, você vai percebendo isso. Mas eu não vejo, dentro desse contexto, até o que a Lilia saberia, como o 3 de espada se encaixaria. A não ser que fosse por um ponto. Olha só, né? Que reviravolta, que plot twist que eu pus aqui pra você. A Agatha, ela percebeu que ela não poderia criar conexões emocionais com ninguém. Porque ela, desde então, tem sido uma sobrevivente, né? Ela tem tentado sobreviver da forma como ela encontrou. Não vou aplicar juízo de valor aqui. E isso faz com que ela acabe percebendo que as pessoas que ela mais gosta morrem. As pessoas que ela mais gosta podem traí-la, né? Então o 3 de espadas fala muito sobre essa visão dura e fria sobre as coisas, né? Então, interessante aqui esse aspecto da carta, dessa energia aplicada para Agatha. Isso é o que faz sentido. Todo o restante de luto, de dor, né? A Agatha, eu vejo que no momento da série que se passa, ela já passou por isso, né? Boa. E aí, aplicado para o método de leitura da Lilia, aqui é interessante, né? Porque o 3 de espadas, ele já vem num outro aspecto, que talvez seja você não tá acordando, você não tá vendo de que, tipo assim, você precisa ser racional aqui agora. Pelo amor de Deus, acorda, mulher, reage, bota um cropped, né? Então, aqui é dessa forma que eu entendo que o método de leitura se aplica pra Lilia enquanto sujeito da leitura, tá? The Windfall. Tower reversed. Vamos ver só a descrição dela, né? Tô aqui pausando toda hora também. Destruction. Sudden upheaval but reversed. Destruction. Disaster. Tower reversed. Disaster. Destruction. Sudden upheaval but reversed. It means miraculous transformation. And finally, the destination. Boa. Aqui a gente tá falando então do windfall, né? A queda inesperada, né? O gatilho que faz tudo mudar. Qual é o estopim que fazem as coisas acontecerem para você alcançar o destino, que é a próxima carta, que é a última, né? Aqui, no caso, a Lilia ela dá uma descrição da torre posicionada de forma literal, né? Vertical, mas ela também traz o sentido da torre inversa, a torre reversa aqui, né? Então, ela tá falando sobre destruição, ela tá falando sobre intervenção da espiritualidade, né? Que é também a carta da torre fala. Mas também ela fala do sentido reverso, que é essa transformação miraculosa, que é o sentido positivo da carta da torre fala exatamente sobre isso, inclusive, né? Porque o que acontece? Vamos lá, um pouquinho de história, né? A carta do tarô, antes, a carta da torre do tarô, ela era uma carta que ela passou por várias modificações com o tempo, né? E aí, a curto modo, a primeira versão da carta da torre no tarô, desde os tempos antigos, era o raio. Então a carta se chamava o raio, porque Zeus se transportava até os mortais, né? Por um raio. É assim que ele vinha pra Terra. E aí,
A carta da torre, né, a carta do raio, ela significa transformação, não transformação específica, mas intervenção da própria espiritualidade, a intervenção de Zeus na Terra, né? Então essa é a intervenção que os céus fazem, que o Olimpo faz para, né? E é claro, gente, essa é uma das versões, não tô dizendo que é a certa, que é errada, né? O meu foco aqui é mais a gente poder ter essa troca mesmo, mas caso você seja um estudioso sobre a história do tarô e queira, né, agregar na discussão aqui embaixo, fica super à vontade. Bom, então, o que acontece? Aqui a carta da torre, ela fala sobre essa transformação vinda por fatores externos. São coisas que acontecem que não estão no nosso controle, que vêm e que derrubam o nosso castelinho de areia. Aqui. E no caso do jovem, né, que é o Icano, que a gente já nesse, né, olha que surpresa, né, menina? É o Icano, né? Aqui a gente faz exatamente dessa transformação. Dessa reviravolta, desse plot twist, né? A torre, ela fala muito de plot twists aqui, né? Então, por exemplo, quando você está no momento de puberdade e aí você começa a crescer a sua barba, isso é uma torre, isso é um plot twist. Você tem barba, parabéns, né? Quando você acontece alguma coisa, uma tragédia, né? Então, por exemplo, caso, vamos supor, de enchentes, de fenômenos naturais, isso também é a torre, né? Então, a torre, ela fala exatamente sobre essas mudanças bruscas que fogem do nosso controle e que, na verdade, nos ajudam a limpar tudo para que a gente chegue na nossa base. E é a partir da base que a gente reconstrói todo o processo, né? Inclusive, no meu curso de tarô, a gente vai falar muito sobre essa questão de ciclos, né? Então, o tarô, ele é muito cíclico, né? Tanto nos arcanos menores quanto nos maiores, a gente está falando de ciclos aqui. Então, a torre é um momento onde a gente se despe de tudo para que a gente reconstrua a partir de um ponto específico da nossa vida, tá? Para a leitura em específico, não fica muito claro como que a carta da torre, ela intervém dentro da história, né? Mas a carta da torre, quando você assiste todo o episódio, ela intervém nos próximos fatores que vêm a seguir. Então, a Lilia está entre, né, os obstáculos e o que vai acontecer, qual que é a queda inesperada, né? E como que essa torre, ela em reversa, ela ajuda a resolucionar o problema, fazer com que o sujeito daquela leitura, o objeto daquela leitura, que é a Lilia, né, atinja o seu destino. Então a gente tem aí uma forma muito bem construída dessa leitura, né, de como essa leitura foi interpretada pelos próprios roteiristas, pela própria construção desse enredo aqui. Aqui a gente já tá falando do destino dela, tá? Esse é o momento do spoiler, tá, gente? Se você não está, né? Se você não acompanhou a Agatha desde sempre, né, que eu acho um pouquinho difícil, mas não vou julgar se não estiver. Esse é o momento do spoiler. Who is that? Don't you recognize me, Lilia? What did you do? You get your power, and I get my buddies. Who is here with us tonight? D-E-A-T-H. Death. In the end, all roads lead to me. Is Deixa eu só voltar aqui. Eu deixei assistir até o final, porque eu acho muito legal essa cena. Mas aqui, pessoal, então olha só. A última carta é a carta de destino, né?
E aí o destino é a carta da morte, né? Como a gente já sabe, cabeças vão rolar aqui, né? Algumas coisas vão acontecer. E aí linkaram isso com a Rio Vidal, que é a grande revelação. Ela, né, a Aubrey Plaza, ela está interpretando a morte dentro do universo Marvel, né? E aí que é o rolê. Porque a morte, ela fala, também pode falar especificamente da morte, que é, no caso, que eles trouxeram aqui, né? Eles trouxeram essa analogia justamente para a Lyria. A gente entende que a Lyria ela vai se deparar com a morte, assim como ela se deparou figurativamente agora na cena, mas, outro spoiler, ela morre, né? E aí aqui a morte ela fala de transformação. A morte ela fala exatamente de ressignificação de algumas coisas. É quando a gente sai do ciclo material dos arcanos maiores e passa para o ciclo etéreo dos arcanos maiores, né? Ela fala sobre essa desintegração, ela fala sobre essa ressignificação, ela fala sobre esse processo onde uma coisa que a gente tem, ela passa a significar outra coisa. A morte, por exemplo, ela fala de coisas muito bonitas. Como, por exemplo, quando uma amizade duradoura se torna um relacionamento feliz. Né? Então a gente está um relacionamento amoroso feliz. Então a gente está ressignificando esse processo. Mas também acontece muito pro negativo. Tá? Aqui eles foram pro sentido literal, que também faz sentido, né? Mas também eu acho que é importante de falar. Não é porque vai ser a carta da morte no tarô, significa que você vai, né, abraçar as entidades, né? Abraçar, né, toda a galera cósmica aí do pau, né? Não significa, tá? Pode significar muito mais do que isso e significa muito mais do que isso. A carta da morte, ela está entre a carta do pendurado e a carta da temperança. O pendurado é quando essa carta onde essa pessoa está pendurada de cabeça para baixo, né, dos baralhos mais clássicos, e isso proporciona para que esse pendurado ele veja as coisas por um outro ângulo. Ele nesse estado meditativo, estagnado, comece a olhar para as coisas de uma outra forma, e aí a morte entra como uma ressignificação de tudo aquilo que ele tem vivido. Então, quando a gente tem essa sequência, né, pendurado, morte e temperança, a gente está falando de um processo de estagnação, onde é necessário que nós reavaliemos como as coisas estão acontecendo para que a gente consiga seguir em frente com mais equilíbrio, né? Abrindo mão dos pesos que não são nossos, abrindo mão de pesos antigos, né? Então, a gente está falando de um processo de transformação interior, quando a gente está abrindo mão da matéria, abrindo mão da carne, para a gente poder seguir em frente, levando em consideração o que realmente importa, tá? Voltando aqui pra gente finalizar. Deixa eu só voltar que eu esqueci de falar desse ponto. Essa aqui é a configuração do método, né? Então a gente tem aqui esse círculo com essas duas cartas cruzadas dentro. A gente vai falar disso já também, tá? Mas reparem como que as cartas elas foram dispostas de uma forma muito interessante aqui, né? Porque por mais que a gente relacione com esse círculo invertido, as cartas colocadas dessa forma com uma estrela de ponta cabeça, um pentagrama de ponta cabeça, as cartas elas não foram colocadas desta forma, né? Elas foram colocadas de uma outra ordem, e é aí que a gente vai discutir isso um pouquinho também, tá? Beleza, final feliz até aqui, né? Só alegria. Boa, pessoal. Beleza. Então, olha só. A gente tá falando aqui desse método que né, eu particularmente não peguei o nome do método específico qual eles estão colocando aqui, tá? Mas eu vou aqui junto com vocês trazer este desenho. Olha só que bonitinho o desenho, né? Então aqui é a configuração do método
da leitura. Qual que seria aqui as primeiras impressões que a gente tem? A gente está falando de um círculo, que dentro da geometria sagrada a gente está falando de ciclos mesmo. A gente está falando de coisas que se renovam todos os dias, coisas que se renovam em fases da nossa vida, né? Então, esse método de leitura aqui, a gente já pode começar a entender de que ele é um método que fala sobre momentos atuais, né? Ou momentos futuros que podem acontecer, né? A gente vai estar falando sobre como o momento atual interfere e transforma o sujeito da nossa leitura, né? Então, você que é consulente, que gostaria de saber o seu momento atual e quais são as transformações, os obstáculos, esse é um bom método de leitura para você começar a querer aprender, se você quiser aprender a começar a usar tarô também, né? Aqui a gente tem as 6 cartinhas aqui que eu trouxe, e aí o que eu vou fazer agora vai ser o rearranjamento pra gente poder falar um pouquinho sobre essas transformações. E que aí é muito importante que a gente entenda também uma coisa, tá, gente? O que eu tô trazendo aqui e o que é importante da gente comentar é o seguinte: essa aqui é a leitura que eu faria caso eu tivesse um atendimento com esse método, tá? Deixa eu só terminar de arrumar aqui. Só um minutinho. Boa. Eu decidi pegar aqui, pessoal, as cartinhas, né, Eu decidi pegar aqui, pessoal, as cartinhas mesmo da própria temática. Não tem aqui o Cavaleiro de Paus do baralho, né, do deck que a série da Agatha produziu, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor aqui, né? Então aqui, pessoal, olha só que interessante. A gente tem uma disposição circular, que a gente está falando de ciclos, né? A gente está falando de transformações, como eu já tinha dito anteriormente. E aí o que é legal daqui é porque você deve imaginar que a posição dessas cartas, a ordem que a gente colocaria essas cartas, seria uma ordem, né, voltada para completar esse ciclo. E não foi assim que eles decidiram fazer. Eles decidiram começar então com a Rainha de Copas aqui no fundo, atrás da morte, né? Depois eles vieram para o 3 de ouros aqui. E depois disso que eles vieram para o Cavaleiro de Paus, representado por essa carta roxinha aqui, mas depois disso eles vieram para cá. Por que que eles decidiram fazer isso? Porque aqui a gente está falando de uma posição consciente. Repara que aqui, nessa linha para cima, né, dessa linha que eu estou sugestionando para cima, a gente está falando de racional, e aqui nessas linhas laterais a gente está falando de coisas, a gente está um pouco mais distante desse objeto. Então, o que esse viajante, que é a Rainha de Copas, enxerga? Né? O que eu vivi e o que eu vou viver. Né? E aí, o que eu não estou vendo? Quais são os obstáculos e qual vai ser a queda? O que está faltando? Né? Ela esqueceu alguma coisa para trás aqui. Então, o que está faltando? O 3 de ouros. Né? Então perceba que esse jogo ele não vai seguir uma ordem cíclica, mas ele vai seguir uma ordem de perspectiva do sujeito, né? A gente está falando aqui de uma visão racional, clarificada, de uma visão não tão clarificada e de algo inconsciente, algo que ele não está percebendo, que ainda falta. E o que é mais interessante ainda é a carta do destino cruzando por cima dele. O que significa que o destino ele está acontecendo com ele naquele momento. Ou no momento que ele pedir pro tarô. Tá? Então aqui é um jogo que eu achei muito bem estruturado. Eu achei um jogo muito legal. E vou dar aqui, né, os meus centavos na hora de ler esse jogo também. Né? Então, se você fosse o consulente, eu veria que você é uma pessoa que está passando por momentos de identificar o que faz sentido e o que não faz dentro
da sua vivência, eu vejo você sabendo administrar suas emoções de uma maneira muito melhor, tomando muito cuidado para você não usar do controle, usar da manipulação, usar da sua própria crença para interferir na vida dos outros aqui, né? O que tá faltando pra ti, de fato, que é esse 3 de ouros aqui, é que falta exatamente talvez você começar a botar a transbordar mais formas práticas de conseguir mostrar esse carinho e amor pra todos aqui, né? Por quê? Porque o seu caminho de trás, que é o Cavaleiro de Paus, ele foi um caminho onde você precisou lidar com as coisas de uma maneira muito solitária. E aí você ainda acredita e pode acreditar de que você não está pronta o suficiente para poder fazer todo o processo que você precisa, né? De transbordar esse carinho, transbordar a sua fé, transbordar a sua crença, transbordar o seu amor para as pessoas. Mas aqui, mais à frente, eu vejo que você encontrará a resposta dentro de você de como fazer isso de uma maneira que não prejudique os seus valores éticos, que não prejudique as pessoas ao seu redor, que não interfira na vivência das pessoas ao seu redor, porque você preza muito isso, né? Aqui, como obstáculo, eu também vejo que talvez você passe por momentos onde existam comunicações muito ruins, onde exista comunicações que sejam pejorativas mesmo, comunicações que não sejam intencionalmente para te derrubar ou afastar do seu caminho, mas comunicações que façam que você perceba que talvez você não esteja nem perto de conseguir alcançar aquilo que você quer. Só que aí acontece algum tipo de movimentação da própria espiritualidade te mostrando o contrário, te mostrando que de fato você está pronta aqui. Talvez essa mesma conversa mostre, é interessante isso, né? Porque se você sujeito, se a gente aplicasse aqui, né? Se você sujeito percebe que essas conversas difíceis acontecem e você consegue compreendê-las, é porque na verdade você está de fato pronto para poder seguir com o objetivo que você quer, que é transbordar isso. Que é transbordar este amor. E aí você ressignifica de fato a sua abordagem para fazer isso. Babado, gostei. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui então foi um método, tá? Utilizado no Agatha desde sempre. Eu espero que você goste. Se você gosta de cultura pop, você gosta de tarô e você gosta, enfim, até de mim mesmo, não tem problema, eu também gosto de você. Não esqueça de se inscrever no canal, de você curtir esse vídeo, de você deixar o seu joinha, de você se inscrever, deixar o sininho ativado, de você comentar e de você compartilhar com as pessoas também. Eu vou adorar saber o que você tá achando, o que você achou e se vocês querem mais vídeos como esse também. Fechou, gente? Acho que é isso. Acho que é isso. Bom, até a próxima.